Olá, muito boa tarde. Esperança é a mensagem que os bispos de Portugal afirmam no contexto presente. Reunidos em Assembleia Plenária, tomaram também um conjunto de decisões sobre a presença da Igreja Católica, que agora queremos analisar com o secretário da Conferência Episcopal Portuguesa, o Padre Manuel Morujão, convidado deste programa Eclésia. Muito boa tarde e obrigado por estar connosco, diríamos, no rescaldo de uma semana de trabalhos da Assembleia Plenária. Entre os documentos publicados e aprovados nessa Assembleia, iniciemos esta apresentação pela mensagem Esperança em tempo de crise. Perguntava-lhe para o Manuel Morujão o que faz os bispos de Portugal denunciarem obscuros jogos do capital que podem fazer desaparecer a própria democracia, como afirma o texto. É certo, falando popularmente, podemos dizer que o dinheiro anda à solta, que há por detrás dos bastidores, há coisas que nós não sabemos e que não conseguimos saber. Como é que esta crise chegou até nós? E esta mensagem é uma mensagem de esperança, porque sabemos que as dificuldades e crises não se resolvem apenas com soluções técnicas, mas é com uma atitude humana perante essas dificuldades. E sem esperança não se chega a lado nenhum. E por isso é que perante esses jogos obscuros estamos a sofrer as consequências, não apenas em Portugal, mas na Europa e mesmo no mundo. Então este alerta dos nossos bispos, ao mesmo tempo comunicando uma mensagem de esperança. Há um temor ou um medo por poder cair nas mãos de novos senhores sem rosto, são também palavras do texto? Exatamente. Não sabemos o que se passa, quem o faz, são rostos anónimos e certamente que a Igreja e os nossos bispos não têm soluções técnicas para apresentar, têm chamadas de atenção para questões de justiça. Não há injustiças e seus familiares que acontecem sem culpa e sem consequências. Enfim, usando uma comparação, se há paraísos fiscais, quer dizer que há infernos de pobreza e de injustiça. Se há despesismos, quer dizer que há pobresismos, se posso usar esta palavra. E, portanto, há que equilibrar esta balança que está tão fora do seu devido lugar, porque luxos, despesismos, abusos causam injustiças, pobrezas, desequilíbrios. E há gente que está a sofrer por isso. A nossa classe média e, enfim, os vulgarmente chamados pobres, que hoje aumentam mesmo na classe média. Para que aconteça cada vez mais esse equilíbrio, qual é a atitude, quais são os contributos que a Igreja Católica em Portugal quer oferecer e pode, sobretudo, oferecer? Pode e deve oferecer. É a sua missão estar com as pessoas a quem é enviada. Viver em sintonia com o seu povo. Concretamente, a Igreja está próximo daqueles que sofrem através das instituições de solidariedade social. Tem muitos centros sociais paroquiais, lares, creches, para a terceira idade, para as crianças, para deficientes. A Igreja está presente nesse campo de muitas maneiras. Também as Santas Casas da Misericórdia são instituições importantíssimas na resolução destes problemas. E é a solidariedade ativa de que fala o documento? Essa solidariedade ativa não é presenciar e ter pena e uma palavra de pesar pelos males que acontecem, mas além da palavra de esperança, também são gestos de esperança. E as ajudas concretas que a Igreja dá no terreno muito próximo daqueles que sofrem, enfim, são profecias de uma sociedade melhor. Não podemos baixar os braços e dizer o que é que nos havia de acontecer neste começo do terceiro milénio, mas ativamente colaborar.
E essa colaboração tem sido possível e até fomentada por parte, enfim, com a sociedade e, nomeadamente, com as instituições governativas? Tem havido esse diálogo, há sensibilidade, mas a Igreja pede mais, não para si, mas pede mais para aqueles que batem às portas da Igreja, das instituições de solidariedade ligadas à Igreja. Por isso, ajudar quem ajuda, penso que é uma prioridade do Governo, precisamente porque há gente que está no campo próximo de quem sofre. Uma outra proposta que aqui é feita é uma insistência nos valores e princípios fundamentais da doutrina social da Igreja. Há espaço para estes valores diante de uma sociedade à procura, enfim, quase de respirar, porque vai sufocando? Precisamente porque há esse sufoco em tantas pessoas. Mais importante é ir às causas, não apenas ficar na consideração das consequências. E é possível chegar a ter essa lucidez, ter esse discernimento para chegar às causas? Tem que haver, porque a solução vai por aqui. Porque há todo este, digamos assim, desgoverno no campo da economia, das finanças e com consequências de pobreza e às vezes mesmo de miséria. É porque faltam valores morais. Não são luxo, são instrumentos de trabalho. Sem eles, os mais fracos não poderão ser servidos. Falamos da dignidade da pessoa humana, do bem comum, da solidariedade. Exatamente. A economia, as finanças estão para a pessoa, não o contrário. Não estamos para adorar o Deus da economia e do lucro. Mas a economia, as finanças, o lucro devem estar ao serviço das pessoas. A prioridade das pessoas é algo de fundamental, senão invertemos o jogo. E, ao fim e ao cabo, acabamos de disparar contra a parede e também, mesmo aqueles que hoje estão bem, podem ficar mal. E isso vai acontecendo, vamos vendo muitos casos, de facto, de pobreza aumentar, como há pouco dizia o Padre Manuel Morujão. Nesta análise que fazemos aos resultados e às conclusões da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa, pedi ao Padre Manuel Morujão que nos apresentasse um outro documento, aprovado na semana passada, uma mensagem aos jovens. Que enquadramento tem esta mensagem agora publicada, agora proposta pelo Episcopado? O enquadramento são as 2 jornadas mundiais, a que se acabou de realizar em agosto passado em Madrid, que foi uma festa da fé, a alegria de acreditar em Jesus Cristo, de viver na comunidade que é a Igreja, e nós que lá estivemos podemos testemunhar isso, que correu extraordinariamente bem, e não apenas pelo aspecto exterior, festivo, mas porque há convicções que estão por baixo. Um pequeno pormenor. Naqueles dias não houve um único coma etílico entre jovens que batesse à porta dos hospitais. Quando dizem, quando há muitos jovens juntos, e para mais com o calor tórrido de Madrid em agosto, espantaram-se as autoridades do centro de saúde por não ter havido nenhum caso. É significativo, portanto, que estavam lá com uma qualidade de presença a fazer festa e com valores. Então, é partir dessas jornadas, dos apelos que fez o Papa, das catequeses que houve, das celebrações eucarísticas, pois partir agora para pôr isso em prática e ir já preparando a próxima Jornada Mundial da Juventude, que vai ser em julho de 2013, no Rio de Janeiro. Certamente que há um mar no meio, mas muitos poderão ir, e mesmo aqueles que não vão poderão fazer, e será mais conveniente fazer a preparação. Os acontecimentos valem muito pela preparação. É dito neste documento que a Pastoral Juvenil, portanto, esta presença da Igreja Católica junto dos jovens, não é somente encontros, festas e jornadas mundiais. Há esse perigo? Claro que há esse perigo de ficarmos apenas nesses aspectos importantes, mas que devem ter um substrato. E o substrato é uma vida de fé centrada em Cristo, vivida na Igreja e em comunhão com outras pessoas. São os grupos de jovens, nas paróquias, nos movimentos, nas dioceses, nas congregações, enfim.
esse mundo precisa de viver em ritmo de formação permanente, de celebração da fé, de aprofundamento da palavra de Deus e também dos serviços comunitários. Os jovens estão em tantos movimentos de voluntariado, e isso são serviços importantíssimos e que são concretizações da vivência da sua fé. São atitudes propostas também neste documento para todos os dias, para os jovens em todos os dias, não é? Exatamente. Padre Manuel Morjão, é verdade, e sendo verdade, de que forma se pode contrariar aquela afirmação de que a Igreja vai tendo, sobretudo, pessoas mais idosas e vê os jovens progressivamente afastados das suas comunidades? Existe esse fenómeno, infelizmente não é só da Igreja, também se vê a nível da participação política, social. Todo esse ideal, esses valores estão um pouco esquecidos. Mas felizmente também há o renascimento de grupos de jovens que querem viver a sua fé a sério, não apenas por tradição, porque receberam isso dos seus pais e avós, e querem continuar um pouco assim nessa dinâmica sem convicção. Portanto, se o panorama geral, pois há essa descida, há também o surto de grupos de jovens que querem viver a sua fé e comprometer-se na Igreja e no mundo, aí levarem também a mensagem de esperança, de fé e de amor. Neste documento, nesta mensagem da Conferência Episcopal Portuguesa aos jovens, são felicitados os responsáveis diocesanos e também a equipa do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil. Este é um dossiê que está por resolver esta designação de quem dinamiza a nível nacional a Pastoral Juvenil? O anterior diretor do Departamento de Pastoral Juvenil da Conferência Episcopal foi para Roma, está agora a estudar e a fazer o seu curso para o doutoramento, o padre Pablo Lima. Agora estão os seus bispos pois, analisando diversas propostas para escolher um. É evidente que é um cargo importante, mas a nível local, diocesano, de movimentos, paroquial, importa que, digamos, haja movimento para que a pastoral juvenil funcione. É um serviço, não apenas a toda a Igreja, mas também à sociedade em que estamos inseridos. E passamos a um outro tema, porque eles de facto foram muitos os temas analisados nesta Assembleia Plenária. No comunicado final, é logo dos primeiros pontos apresentados, a eleição dos presidentes das comissões episcopais e a própria reformulação destes serviços. Diríamos os vários ministérios que a Conferência Episcopal Portuguesa tem. O que é que presidiu à junção de alguns serviços por parte da Conferência Episcopal neste ato eleitoral? Ainda bem que o Paulo traz esse assunto, porque muitas vezes fala-se apenas da Conferência Episcopal em geral, e o trabalho das suas comissões é extraordinário. Quando eu vejo os relatórios, as atividades, os simpósios, os encontros, os cursos, as conferências, enfim, tantas iniciativas que têm e que fazem andar a dinâmica da vida da Igreja em Portugal. Na base desta reestruturação está uma agilização dos vários grupos. E por isso houve a união de duas comissões. A Comissão da Pastoral Social, que se uniu com a da Mobilidade Humana, e a Comissão da Pastoral da Educação Cristã com a Doutrina da Fé. Foram estas 4 que se uniram, portanto, formando apenas 2 comissões. É acrescentado aqui, que não existia na anterior estrutura da Conferência Episcopal, o tema da nova evangelização. Ele é, por ser novo também, nos dinamismos pastorais da Igreja? Pois, para tempos novos, nova evangelização. Não tem sentido pensarmos no tempo dos nossos avós e como era bonito e tanta gente que é à Igreja
e como era fácil evangelizar. Com realismo, vivemos o tempo presente. É o tempo em que Deus quer que vivamos e aí respondermos aos seus chamamentos. E, portanto, a nova evangelização, que a Igreja tem valorizado, portanto, atualizar a evangelização. Vivemos num continente que podemos dizer cristão, culturalmente cristão, tradicionalmente cristão, mas, ao fim e ao cabo, há tanta falta de fé e de adesão a Jesus Cristo. Então, esta boa notícia é bom comunicá-la. Pois na sociedade em que estamos, tendo em conta os desafios, as dificuldades, mas também as esperanças. O mesmo Jesus Cristo que esteve connosco há 2000 anos, calcando o nosso planeta, é esse mesmo que está connosco. E, portanto, nesse tempo havia dificuldades, também há hoje, mas a certeza de que Ele está connosco é que nos dá a força para transmitir a boa notícia do Evangelho. E isso concretizando em diferentes áreas, nestas comissões, como há pouco dizia o Padre Manuel Mourojão: Educação Cristã, Doutrina da Fé, Pastoral Social e Mobilidade Humana, Laicado e Família, Vocações e Ministérios, Cultura, Bens Culturais, Comunicações Sociais, Liturgia e Espiritualidade, Missão e Nova Evangelização. São as várias comissões para as compreendermos e, sobretudo, para compreender e podermos explicar as áreas de intervenção, as iniciativas que promovem. Alguma comparação com os ministérios, por exemplo, no Governo ajuda? Bom, são coisas diferentes. É evidente que o Governo não pode fazer tudo unitariamente, tem que se distribuir por diversos ministérios com as suas especialidades. Mas esse princípio também corresponde também à distribuição das comissões episcopais. É evidente que o campo é diferente, queremos servir o povo de Deus e a sociedade em geral neste espaço que se chama Portugal, e por isso há essa distribuição. É evidente que há paralelismos, por exemplo, entre o Ministério da Educação e da Educação Cristã. Podemos fazer esse paralelismo da Pastoral Social com o Ministério do Serviço Social. Enfim, há esses paralelismos, são naturais, mas embora as perspectivas sejam diferentes. Têm estas várias comissões a capacidade de intervenção e de decisão sobre todo o território nacional, ou há aqui uma concretização dessas funções de forma diferente dos ministérios? A relevância diocesana da concretização da experiência cristã e do ser Igreja oferece aqui uma certa diferença, não é? Exatamente. Cada bispo tem a responsabilidade pastoral do território da sua diocese. A Conferência Episcopal é apenas um órgão de coordenação e de serviço às igrejas locais, particularmente às dioceses. Não é um órgão legislador para todas as dioceses? Não, é no aspecto em que os bispos resolvem fazer isto ou fazer aquilo, não é? Mas não ultrapassa nunca a autoridade de cada bispo. Um outro assunto, Padre Manuel Mourojão, esse já em curso ao longo de alguns anos, repensar juntos a pastoral da Igreja em Portugal. Foi uma proposta da Conferência Episcopal em que ponto de situação se encontra este projeto? Muito simples. Nesta reunião da Conferência, viu-se que deveria ser entregue esta missão de continuar o projeto em que a Igreja em Portugal tem estado envolvida nestes 2 anos. Milhares de pessoas participaram nos conselhos pastorais, nos conselhos presbiterais, quer a nível diocesano, muitas vezes até a nível paroquial, de movimentos e obras apostólicas, de congregações religiosas. Agora, isso transitar para a comissão nova, que é Missão e Nova Evangelização. Então, é unir este projeto às iniciativas que se tomarão no campo da nova evangelização. Os objetivos a atingir com este projeto de repensar a pastoral da Igreja, quais são? Quais são os objetivos? Bem, os objetivos é atualizar os métodos pastorais, encontrar prioridades, porque não se pode fazer tudo ao mesmo tempo, reunir as forças, concretamente da Conferência Episcopal, para poder servir as igrejas particulares. No comunicado final é dito também que está em curso uma sondagem à opinião pública sobre o modo como o cidadão português se posiciona perante a Igreja.
O que é que está a ser perguntado aos cidadãos nesta sondagem? Dois tipos de perguntas. Um é perguntar qual é a sua relação com a Igreja. Uma pessoa pode-se dizer que é agnóstica, pode dizer que pertence a outra religião ou outra confissão cristã. Portanto, também para ter a imagem de como é que as pessoas se posicionam perante a Igreja. E uma segunda secção de perguntas é sobre as expectativas que têm sobre a Igreja. Independentemente, são católicos praticantes, serão de outra confissão cristã, são de outra religião, ou ateus ou agnósticos. Está em curso, portanto, essa sondagem? Está em curso, precisamente neste mês de novembro. Então, esperamos ter para janeiro os primeiros resultados. E serão, enfim, convidados a participar nesta sondagem pessoas de todo o país e em que circunstâncias? São sondagens de rua, sondagens presenciais e, portanto, serão abordados segundo o método sociológico, está a cargo esta sondagem da Universidade Católica, do CESOP da Universidade Católica, e então, pois, com rigorosos critérios de sociologia, saber para termos a imagem e vermos a direção em que se deve orientar a pastoral da Igreja. Assinalar o 50º do Concílio Vaticano II, de que forma é que vão acontecer essas celebrações? Ainda está tudo em pré-planos, mas seguramente que a Universidade Católica terá um papel importante. Depois, a nível das dioceses, as iniciativas que se desejem promover, e sem dúvida que o grande marco de referência da Igreja de hoje é o Concílio Vaticano II. Acho que ainda lá muita coisa que não foi posta em prática. Os horizontes são largos e atuais. E por isso, o celebrar 50 anos bem merece que haja essas iniciativas para a vivificação desse fogo do espírito que foi o Concílio Vaticano II. Padre Manuel Mourojão, agradeço ter estado aqui neste programa Eclésia, onde quisemos apresentar os resultados da última Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa. Desejo-lhe bom fim de tarde e até amanhã, se Deus quiser.